Exaltamos o teu nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor foi morto, mas ao terceiro dia reviveu. E pela tua morte hoje nós temos vida. Aleluia, aleluia. Seja exaltado o teu nome, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Amor assim. Naquela cruz se entregou o seu perdão e abraçou. Amor assim, o mundo não conhece. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, Adora Ele, adora Ele. deu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim nunca, o mundo nunca, nunca, nunca conheceremos. No altar de adoração, seja assim. Seja exaltado, vamos, seja exaltado, enche esse lugar de adoração, enche esse lugar de adoração, vamos, aleluia, aleluia. Poderoso é e não há a cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, Poderoso é, não há nada que apague seu amor. a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Nós elevamos o teu nome, Jesus. Jesus, Filho Nós elevamos o teu nome, Jesus. Nós elevamos o teu nome nessa noite. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Que graça maravilhosa. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração,
seja sempre exaltado, Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deixou a sua glória, morreu em seu lugar. Jesus, Filho de Deus. Oh, aleluia. Tu és Jesus, Filho. Oh, aleluia. Vamos exaltar, vamos. Seja exaltado. Exaltado, seja exaltado, esse seu nome é santo, poderoso é, não há nada capaz do seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Exalte a Ele, exalte com o melhor das suas palmas, com o melhor dos seus pulmões, o melhor da sua voz. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Digno é o Cordeiro da recompensa. Tributamos ao Senhor a glória devida ao teu nome. Tu és santo, Tu és Rei dos Reis, Tu és Senhor dos Senhores, inigualável, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da Tua glória. Como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, como é bom celebrar o Teu nome. Nós nascemos. E Romanos 14, verso 1 a seguir, e Romanos 15, 7, 1 14, será o nosso texto base. Nós já temos entendido que a forma como a gente lida com os relacionamentos interpessoais está amplamente conectada com a nossa vida espiritual. Então, quando nós somos, de fato, aplicamos os princípios bíblicos e temos relacionamentos interpessoais, seja casamento, filhos, seja no âmbito profissional, eclesiástico, quando nós temos relacionamentos saudáveis à luz da palavra, nós estamos também crescendo na nossa vida com Deus. Então, os mandamentos recíprocos carregam essa verdade. Romanos 14 será um desses mandamentos que diz assim: acolhei ao que é fraco, algumas versões, ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões, porque um crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Verso 10 diz assim: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos, o que está escrito aí? Vamos ler juntos? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 15, o verso de número 7, que é o texto base dessa ministração. Romanos 15, 7 diz assim: portanto, vamos ler juntos, mesmo com versões diferentes? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós já oramos, que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Bom, acolher uns aos outros, o que Paulo está nos ordenando, inspirado pelo Espírito Santo, o que significa essa atuação nos nossos relacionamentos? Primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui para nós entendermos e aplicarmos esse princípio é que todos os seres humanos, todos nós temos por natureza a necessidade de
pertencimento. Diga assim comigo: eu tenho a necessidade de aceitação e de pertencimento. Isso é inerente, isso faz parte de todo ser humano. Toda pessoa ela busca essa necessidade, ou ela tem essa necessidade fundamental de pertencer a um grupo. Mesmo que inconscientemente a gente busca isso. A gente busca se conectar a grupos que a gente se identifica. Normalmente crianças se conectam com quem? Com crianças. Adolescentes se conectam com quem? Adolescentes. Às vezes mães com as mães, e tem os grupos. Mas eu vou trazer isso de forma mais clara, porque o nosso desejo, o nosso instinto, o que está inerente na nossa natureza, acho que seria essa a melhor palavra, essa necessidade de se pertencer a um grupo é muito forte. Mas não só a necessidade de estar num grupo, mas de criar vínculos ali, vínculos que são profundos, vínculos que são positivos. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós temos a necessidade de ter e construir uma família, sim ou não? A gente busca isso inconscientemente. Eu acredito que se a gente perguntar para todos os jovens, se não a maioria, você pergunta: você tem um sonho de ter uma família, de construir uma família, de casar, de ter filhos, ou de viver em família? Todos nós sentimos essa necessidade. Se porventura talvez algum jovem se expressa, dizendo: não, eu não quero ter nunca uma família, provavelmente alguma coisa no seu passado está, talvez, houve experiências muito negativas e traumáticas que tiraram dele esse brilho, mas no âmago, todos nós temos a necessidade de ter uma família, de construir uma família, porque a família é o primeiro lugar que a gente se sente pertencente. Nós temos a necessidade de pertencer. Todo ser humano, como fruto dessa necessidade de pertencer, busca, por exemplo, criar vínculos de amizade, ou ter amigos. Quem é introvertido, talvez, busca pelo menos um amigo. Aquele ali é meu único amigo, e cultiva ali. Quem é mais extrovertido, é o grupo de amigos. Vamos sair, vamos viajar junto, vamos bater um papo. Mas seja introvertido ou seja extrovertido, todo ser humano busca criar vínculos de amizade. Isso são evidências da nossa necessidade intrínseca de pertencer. É tão forte essa necessidade de pertencer presente em nós. Por exemplo, se a gente pega como exemplo os adolescentes. O adolescente, ele manifesta isso de forma tão clara, que às vezes ele adapta o estilo de roupa, adapta o estilo de fala, para poder se sentir pertencente ao grupo. Sim ou não, gente? Sente isso. E quando quando não há desdobramentos negativos quanto a isso. Por exemplo, eu vou começar a consumir droga para eu poder me sentir aceito no grupo. Acontece? Sim ou não? Tudo isso é a necessidade intrínseca em nós. Isso tem desdobramentos em todos os outros âmbitos. Às vezes a gente quer fazer parte, torcer para um time, fazer parte de uma igreja, estar num ministério. Tudo isso são evidências dessa necessidade ou senso de pertencimento que está em nós. Mas foi o próprio Deus que colocou. Isso não é ruim. Isso é positivo, porque o nosso Deus é um Deus que vive em comunidade. Ele é Deus? Ele é Deus? Pai, Filho e Espírito. Ele vive em comunidade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio dizer: eu e o Pai somos um. Ou seja, não é só estar num ambiente, mas é se sentir parte desse ambiente. Sentir, fazendo parte desse ambiente. Isso é tão positivo e é tão divino em nós, que é comprovado cientificamente que quando a gente tem esse senso de pertencimento atendido, suprido, isso eleva a nossa autoestima. A gente se sente melhor em pertencer em grupos em que a gente se sente pertencente. Isso eleva o nosso senso de autoeficácia, de utilidade. Eu me sinto útil nessa troca de relacionamentos. E é comprovado também que pessoas que inserem grupos saudáveis, obviamente, eles têm menos tendência de menos depressão, ansiedade e estresse. Olha só. Tanto que uma pessoa, quando está depressiva, ela quer viver como? Em grupo ou isolada? Isolada. Por quê? Ela está justamente passando por um momento de transtorno na sua psique, porque o natural
é estar em grupo, e isso é terapêutico. Por isso que a igreja, além de ser um agente do reino, acaba sendo, quando a gente entra para realmente servir e fazer parte do reino, ser corpo, olha, a igreja é corpo, se torna terapêutico para o nosso coração, tanto espiritualmente quanto para a nossa alma. E o fato da gente não ter essa necessidade de pertencimento atendida dentro de nós, pode trazer inúmeros transtornos. Isso é tão eficaz, gente, isso é tão comprovado, que muitos, por exemplo, dependentes de álcool, a pessoa que tem alcoolismo, qual que é uma das frentes de atuação de cura? Os alcoólicos. O que é que a pessoa faz? Ela reúne num grupo e ali conversa. Olha como que isso é forte em nós, poder terapêutico. E quando nós não temos, como eu estava falando, essa necessidade atendida, quando nós não nos sentimos acolhidos, quando nós não nos sentimos pertencentes e aceitos, isso pode trazer muitos riscos para a nossa saúde. A revista Forbes publicou que quando nós nos sentimos excluídos, isso resulta em dor física e uma ampla gama de doenças psicológicas. Um outro artigo diz assim, crianças que não foram devidamente inseridas em grupos familiares e sociais durante a infância apresentam maior risco de doenças cardíacas na vida adulta. A criança que não foi inserida em grupos saudáveis. Maior tendência de problemas cardíacos. E a Organização Mundial de Saúde publicou em 2014 que o sentimento de isolamento e a falta de apoio social é um fator de risco ao suicídio. Uma pessoa que começa a elaborar essas tendências suicidas, normalmente ela se isola. Então olha como é importante a gente fazer parte da igreja. Olha como é importante a gente estar nos ambientes em que a gente está, por exemplo, família, e fazer desses ambientes saudáveis. Agora pense comigo o paradoxo, porque a gente tem essa necessidade de pertencimento. Porém, para que isso seja alcançado ou sanado de forma saudável, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, as pessoas são imperfeitas. Ou seja, eu tenho uma necessidade, pastor, de viver em grupo. Mas estar em grupo, eu lido com pessoas que são imperfeitas. Pessoas que são falhas. Consequentemente, vai ter diferenças de pensamentos. É inevitável. As pessoas, quando a gente faz parte de um grupo, seja ele família, seja trabalho, seja um clube, seja uma igreja, qualquer pessoa, por mais homogêneo que seja o grupo, só grupo de atleticanos, você acha que tem confusão? A família, que todo mundo saiu da mesma, vamos dizer essa expressão, no mesmo ventre ali, os mesmos costumes, tem problema, gente? Tem. Então a gente tem a necessidade de pertencer, mas quando a gente entra num grupo, a gente tem que lidar com a habilidade de saber lidar com esses conflitos, porque onde há pessoas imperfeitas e falhas, inclusive nós estamos lá e fazemos parte desse grupo, onde há pessoas assim, as divergências de ideias são inevitáveis. Então divergências de ideias num casamento é inevitável. Divergência do pensamento de pais com os filhos é inevitável. Alguém aqui que tem filho adolescente já teve alguma divergência de pensamento diferente do filho? É normal. Então, se eu tenho a necessidade de pertencer, se eu entro nesse grupo para poder me saciar, porém encontro com pessoas imperfeitas, e vai ter divergências, qual que é o grande diferencial? O grande diferencial é como nós reagimos. O grande diferencial é quando surgem as diferenças de pensamentos e ideias, como eu reajo. Eu até disse essa semana na live, dizendo que as nossas ações são programadas, mas as nossas reações, elas são instantâneas, instintivas. Eu ajo como eu gostaria de ser, mas eu reajo como de fato eu sou. Porque as ações, elas são programadas. Eu chego aqui e falo, irmão, paz, tudo bem, tá. Mas você está jogando futebol, você está lá sem saber, o cara vai te dar uma falta. Pá! Aí você cai, ali eu reajo como verdadeiramente eu sou. As ações são programadas. Eu entro no ambiente de trabalho, não sei o quê. Aí o cara fala um negócio comigo, pisa no meu calo. A minha reação revela de fato como eu sou. E o grande diferencial é como nós reagimos às diferenças. E aí o apóstolo Paulo vem e nos inspira, e nos ensina,
e nos dá como mandamento inspirado por Deus que nós precisamos aprender, mesmo em meio a ambientes diferentes, como a igreja que ele está tratando aqui, diretamente eclesiástico, o conteúdo dele, a como a gente lidar com essas ações ou com essas situações em que haja o conflito. Gente, se a gente aprender esses princípios, o nosso ambiente de casa vai ser muito melhor. Os casamentos vão ser muito melhores. Quando a gente entender os princípios dos mandamentos recíprocos e aplicá-los nos nossos relacionamentos. As desuniões ou os desentendimentos são muito passíveis de acontecer no meio do povo de Deus, sim. No Antigo Testamento, gente, aconteceu algum caso de servo de Deus desentender? Pensar diferente? Um monte. Deu até assassinato. Caim e Abel, 2 irmãos. Jacó e Esaú, um trapaceando contra o outro, Jacó trapaceando, enganando o pai, enganando. Ficaram tempo magoados um com o outro. No âmbito profissional, Ló, na sociedade com um tio dele, Abraão e Ló, eles entraram em conflitos, os empregados, eles tiveram cada um ir para um lado. Davi e Saul, no Novo Testamento, as cartas, o Paulo com Pedro, tantas situações. Então, esses conflitos podem acontecer até mesmo no meio dos servos de Deus. Mas volto a dizer, a grande diferença é como nós reagimos. E se tem uma igreja que serve de uma inspiração para nós, é a igreja primitiva. Porque pensa numa igreja que era uma miscelânea de gente. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 7 a 11, você vai ver lá que a igreja, quando Pedro prega, é a festa do Pentecoste, onde está todo o mundo oriental presente. Tem gregos, tem bárbaros, ali o texto fala um monte de coisa, gente da Líbia, de Cirene, convertido ao judaísmo, crente. Esse povo, essa miscelânea, esse grupo de pessoas de cultura diferente, pessoas de criação diferente, de contextos diferentes, se convertem ao cristianismo e precisam se conviver. Imagina, gente, a gente convivendo com um brasileiro, a gente convivendo dentro da nossa casa já é difícil, imagina essa situação. Eu lembro quando eu morei no seminário, lá no seminário recebe gente de todos os lugares, eu fiquei no quarto com um rapaz da Bahia, nada a ver com, não precisava nem ter mencionado o estado, eu fiquei com um cara do outro estado. E assim, a gente vê como que era um comportamento diferente de lidar. Teve um rapaz lá que a gente tinha que pegar ele e levar ele para debaixo do chuveiro, porque no Paraná mais frio, e a cidade que ele morava era mais quente, para tomar banho, eu acho que uma vez por semana. Imagina você morando o quarto lá, gente, morava 4 pessoas num quarto desse tamanho aqui, ó. Imagina um quadro assim. Gente da Suíça, um cara que a gente tinha lá, que era da Suíça, extremamente sistemático. A gente que é mineiro, brincalhão, pode falar com o Rodrigo, tá? Brincalhão e tal. E aí o cara tudo ficava sistemático. E eu fiquei imaginando da igreja primitiva. Se a gente de estado diferente, se a gente dentro de casa tem esse desafio, imagina a igreja primitiva. Tinha bárbaros, tinha gregos, tinha gente de um monte de cidade convivendo ali junto. Os judeus achavam, por exemplo, que é o contexto que Paulo está falando, os judeus achavam que tinha que observar o sábado, que não podia comer carne de porco, que não sei o quê. E aí os gentios foram alcançados pela graça de Deus sem passar por esses estilos ou determinações legalistas. E ali um falou, mas por que fulano faz? E por que? Usos e costumes, um monte de coisa. E aí eles estavam entrando em conflito. E nesses conflitos, Paulo chega aqui no texto, tanto de Romanos capítulo 14, quanto Romanos de capítulo 15, verso 7, dizendo, acolhei. A gente não pode rejeitar. No que tange aos conflitos, às divergências de opiniões, de ideias, seja no nível de casamento, seja no nível eclesiástico, a gente não deve agir com desrespeito. A gente deve agir com acolhimento, e a palavra acolhimento é tomar para si, como tomar como um companheiro. É você orar junto, não é você abandonar o outro, é você ajudar o outro. Tanto que Romanos 4, capítulo 15, nos fala nos primeiros versos, e Paulo fala assim, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então é desafiador? Sim, é desafiador, mas é possível? Sim. A igreja primitiva, se você ler Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum, eles viviam em comunhão. Então, se uma igreja tão
misturada de pessoas de cultura diferente, conseguia viver assim, famílias conseguiam viver assim, eles viviam de casa em casa. Nós podemos trazer isso para nossa casa, para os nossos relacionamentos, e aprender a manifestar esses princípios, no ambiente de trabalho, no meu casamento, no relacionamento com os filhos, enfim, com as pessoas. A pergunta que a gente precisa responder para nós mesmos: como eu tenho reagido aos conflitos quando eles surgem na minha casa? Quando o marido fala uma coisa, faz uma coisa, a mulher fala uma coisa, como você tem reagido? Com desrespeito, com respeito? Qual tem sido a sua reação? Com maturidade ou com a imaturidade? Eu anotei aqui, algumas coisas que são impreteríveis para a gente aplicar como princípio no acolhimento às pessoas. Primeiro, a gente precisa demonstrar interesse e nunca desprezo. Eu preciso demonstrar interesse. O Paulo diz assim: você precisa edificar o seu próximo. Quando eu me porto com uma pessoa que pensa diferente, eu me coloco diante dele, dizendo assim: não, eu estou aqui mesmo que você pense diferente, eu estou aqui para a gente poder alinhar e caminhar junto e crescer junto. Então Paulo está falando, isso é manifestação de interesse, não é desprezar a pessoa. Porque diante das reações você pode responder de forma ríspida, você pode responder de forma agressiva. Agir de forma agressiva é uma opção. A segunda opção que você pode ter é você ignorar, virar as costas, ficar chateado. A outra opção é você justamente acolher. E Paulo está dizendo para aqueles que são maduros, ele diz aqui, os fortes da fé, ele precisa ser como aquele que ministra, como aquele que demonstra interesse para ajudar aqueles que são fracos. Então, uma frase que eu notei que eu queria compartilhar com você é: se você é uma pessoa madura em Cristo, não haja como menino na fé nos relacionamentos. Anote isso. Se eu sou um maduro em Cristo, às vezes quanto tempo de crente você tem? Quanto tempo de caminhada com Cristo que você tem? Se de fato você é um discípulo de Jesus, maduro em Cristo, não haja como menino na fé nos seus relacionamentos, fazendo birra, ficando com raiva, vou dormir com raiva. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. A nossa reação precisa ser, meu irmão, mesmo que você pense diferente, você não precisa de gritar com a pessoa. Para que aumentar o tom da voz com uma pessoa que te ama, com uma pessoa que está caminhando com você? Para que trazer palavras agressivas ao coração dela? Isso é coisa de menino na fé. Quem caminha com Cristo, ele reage conforme gente madura em Cristo. O fruto do Espírito, quem é cheio do Espírito, não vai revelar ou não vai externar a obra da carne, ele vai revelar o fruto do Espírito. No momento em que discussões, desentendimentos acontecerem. Então, por exemplo, se houve um certo nível de desentendimento, de pensamento diferente, um maduro em Cristo, ele age com discórdia, ele põe lenha na fogueira, ou ele age com paciência? O que você me fala? Uma pessoa que é cheia do Espírito age com paciência. Ou ele vai falando, vai espiziando para virar a discórdia. Discórdia é obra da carne, é uma das obras da carne. Longanimidade é um dos frutos do Espírito. Qual desses tem sido maior evidência na nossa vida? A obra da carne ou o fruto do Espírito? Isso revela de fato como está a nossa vida espiritual. Por isso que eu disse no início e reitero: a forma como a gente lida nos relacionamentos interpessoais, sejam familiares, sejam de amizade, seja no ambiente profissional, enfim, relacionamento da igreja, evidencia o estado da nossa vida com Deus. 10 mandamentos, 60% dele tem a ver com relacionamentos. 2 grandes mandamentos, um deles tem a ver, dos 2, Jesus colocou um só sobre relacionamento. 25 mandamentos recíprocos. Se eu estou num nível de uma pessoa pensa diferente de mim, reagiu ali em casa, algum desentendimento que houve, eu preciso agir com mansidão. A pessoa cheia do Espírito age com mansidão ou com ira? Pergunta de resposta óbvia. Age como, gente? Com mansidão. Mansidão, gente, não é ser bobo. Mansidão no original grego é força sob controle. Eu tenho um ímpeto para falar, eu tenho a palavra na ponta da língua, mas eu tenho controle sobre ela, porque eu sei o poder da palavra. Então mansidão é um fruto do Espírito. Ira, pessoa que fica irada, é obra da carne. Então a forma como eu reajo
aos desentendimentos que são naturais de acontecer, se eu grito, se eu fico com ódio, se eu xingo, isso revela o estado da minha vida espiritual. Então o texto nos diz, Paulo diz, a gente precisa nunca manifestar desprezo, mas sim, a gente precisa demonstrar interesse. Outra dica do apóstolo Paulo: demonstre respeito e jamais desvalorização. Desrespeito, gente, é falta de caráter. Uma pessoa que começa no relacionamento conjugal a perder o respeito nas palavras, ela começa gritando, aumentando um pouquinho o tom. Depois ela começa a liberar palavras denigrindo a pessoa. Depois ela começa a gritar e a denigrir de forma mais severa. Depois ela começa a segurar na pessoa, porque os desrespeitos dentro de um relacionamento, se não forem estancados, eles só vão sendo progressivos e agressivos cada vez mais. Aí, do nível de fala, ele começa a segurar e falar com a pessoa. Depois começa a sacudir, depois joga na parede, até que vira agressão. Então, isso é porque a pessoa, no início, não sabe lidar com o mandamento do acolhimento. Que o mandamento do acolhimento, de acolher uns aos outros, é a demonstração de respeito. O fato de eu pensar diferente, agir diferente, não me dá credibilidade, não me dá direito de eu poder desrespeitar uma pessoa, de falar palavras para poder denigri-la. Então isso revela o estado da nossa vida espiritual. Demonstre respeito e valorização, e jamais desvalorização. E por fim, demonstre esperança. Gente, quando você vê uma pessoa, às vezes você está vendo aquela pessoa que é diferente de você, e você está tendo paciência, demonstre esperança nesse relacionamento, porque nós servimos um Deus que nos transformou por amor, com o seu amor. Quem poderia um dia afirmar que o apóstolo Paulo, que antes era um Saulo, seria um dos maiores missionários cheios do Espírito Santo que o mundo já viu? Um cara que a igreja primitiva bombando, como diz a expressão hoje, paralítico na porta do templo andando, cego enxergando, gente sendo curada para todo lado, Pedro com sua sombra, passava a sombra do Pedro projetado sobre os enfermos eram curados, aquela coisa, que esse milagre, o apóstolo Paulo sabia de tudo. Aí vê o Estevão sendo apedrejado por causa de pregar o evangelho, e a palavra de Deus diz que Saulo consentia com a sua morte, o cara sangue frio, está lá, morreu, como se estivesse assim, tinha que morrer mesmo, infeliz. A igreja apocando, e Paulo perseguindo os cristãos, me dá a carta que eu vou matar os cristãos. Um homem completamente improvável aos olhos humanos de uma transformação. Mas o apóstolo Paulo é uma inspiração para o nosso coração, porque ele teve um encontro com Cristo, e uma pessoa que genuinamente tem um encontro com Cristo, ele tem a vida, ele tem um caráter completamente transformado. O Zaqueu fala, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí o apóstolo Paulo, quando é injustiçado, ele não reage mais como um sanguinário, ele reage como um apóstolo cheio de amor. Um cara que está preso e está cantando, adorando ao Senhor, ensinando sobre o amor, escrevendo sobre o amor e manifestando o amor, porque a gente precisa entender com exemplos como esse, e dentre outros tantos, que nós precisamos demonstrar esperança nos nossos relacionamentos. E eu quero declarar em nome de Jesus, eu não sei como está o relacionamento, ou como estão as pessoas que vivem com você dentro da sua casa, mas eu quero declarar libertação, salvação, transformação pelo poder do Espírito Santo. Talvez, mãe, você está aqui orando pelo seu filho, e talvez a sociedade diga que não tem mais jeito para quem? Mãe de joelhos, eu quero declarar, verão os seus filhos de pé. Eu conheço um demoniado em Gadara, em que a Bíblia nos mostra que tinha 6.000 demônios, e uma só palavra se tornou um missionário, pregou em Decápolis. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus tem poder para transformar todo o coração. Ele é aquele que inclina o coração de Faraó, inclina o coração do rei para onde quer. Não perca a esperança, não deixe de orar, não deixe de transbordar amor, porque isso traz vida para os nossos ambientes. Chega a gente de viver dentro de uma casa, um lugar que a gente, é o nosso cantinho, é o nosso lugar de pertencer, e a gente mesmo, no lugar que mais nos faz sentir pertencer, estamos sendo aquele que cava abismos nos relacionamentos, em vez de ser aqueles que criam pontes.
você mesmo está se esquivando, se distanciando de um senso de pertencimento, que traz saúde, que traz satisfação, que traz significado. É tempo de restauração de alianças, é tempo de restauração de relacionamentos, é tempo de restauração de corações. Eu quero declarar: filhos se converterão aos pais, o coração dos pais se converterão aos filhos. Eu quero declarar: filhos, jovens aqui, como Deus fez na minha vida pela graça dele. Você que talvez tenha os seus pais que ainda não conhece o Senhor, você verá os seus pais servindo ao Senhor, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Creia no Senhor Jesus. Eu quero declarar o que a palavra declara: e será salvo tu e a tua casa. Agora eu posso ser esse instrumento, através de um acolhimento, esse acolher no sentido de reagir com amor, com graça, com perdão, e refletindo e transbordando o fruto do Espírito em mim. Você deseja ser esse agente do céu nos seus relacionamentos? Você deseja ser essa ponte nos seus relacionamentos? Não seja você, não sejamos eu, não seja eu a ser aquele que cava o abismo. O que depender de mim, terei paz com todos. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Eu vou te dar um motivo para você acolher pessoas apesar das diferenças. É o motivo que está escrito aqui, ó. Vamos ler juntos esse texto para finalizar? Mesmo que está aí cortando, vamos lá? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus Pai. Apesar das nossas diárias falhas, quem é que peca todo dia além de mim? Sejam todos nós, diariamente pecamos. E quando vamos em oração, qual que é a nossa expectativa? Senhor, me perdoe. E a gente tem a garantia que a misericórdia dele se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Você é grato a Deus por isso? E ele fala assim: assim como eu te acolhi, acolhei os outros. Assim como eu te amei, amei os outros. Assim como eu te perdoei, perdoe os outros. Pastor, isso parece impossível. Pode vir. Isso parece impossível. Humanamente eu digo, é impossível. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Quem está em Cristo não se move pela carne. Quem está em Cristo se move pelo Espírito. O que governa a nossa vida é o Espírito, é algo sobrenatural mesmo. Nós nos tornamos cidadãos dos céus, filhos de Deus, cheios do Espírito. E quem é cheio do Espírito, se eu estou cheio de algo, não tem como eu transbordar algo diferente daquilo que eu estou cheio. Se eu sou cheio do Espírito, eu vou transbordar o fruto do Espírito, eu vou transbordar o amor de Deus, eu vou transbordar o perdão, eu vou ser uma ponte nos meus relacionamentos. Que Deus restaure alianças aqui nessa noite, e Deus restaure relacionamentos aqui nessa noite. O Senhor nos dê amor nessa noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos por fineza. Eu não sei se você passou ou tem passado por algumas situações desconfortáveis em relação a relacionamento. Talvez você tenha tido muitos atritos com determinado nível de pessoa. Talvez você tenha tido atritos, seja na igreja, seja na sua casa, no casamento, eu não sei. Mas o Senhor hoje está ministrando ao seu coração, dizendo: filho, grave essas palavras. Eu te coloquei para que você flua no Espírito. Respeito, amor, acolhimento, esperança, é isso que vai governar o seu coração, os seus relacionamentos. As nossas reações revelam quem a gente de fato é. As nossas reações evidenciam de fato que a gente está cheio. Que você seja cheio do Espírito Santo, e sejamos cheios do Espírito Santo, e vamos transbordar da essência do alto nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai estar cantando essa canção, e eu quero convidar você a orar ao Senhor neste momento. Se tiver algo que Deus está falando contigo, pode cantar, Ministério de Louvor. Se tiver algo que o Espírito de Deus te trouxe à mente, talvez você pode liberar perdão agora.